Porque esses assuntos são assuntos de iniciados no ocultismo. Pouquíssimas pessoas têm acesso a essa informação que eu estou passando para vocês aqui hoje. Que a cidade sede das Olimpíadas é um poço de segredos obscuros e ocultos. Paris não é só a cidade sede das Olimpíadas. Paris esconde segredos muito obscuros. Existe todo um submundo no subsolo de Paris, que você talvez até conheça, e existe um submundo no próprio solo de Paris. Ali, ó, à vista de todos. Só que os olhinhos desatentos não percebem. Por causa das aberturas dos Jogos Olímpicos de Paris, as pessoas ficaram chocadas com o que elas viram. Foram imagens que circularam o mundo inteiro. Algumas dessas imagens até viraram meme. E nós já falamos sobre essas imagens aqui, ó, nesse vídeo aqui do canal, que é o vídeo anterior a esse, que saiu no sábado. Agora, atendendo a pedidos, no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma Paris muito diferente daquela que você está acostumado a ver nas redes sociais, na internet e agora na televisão por causa das Olimpíadas. Uma Paris muito diferente da ostentação, muito diferente do que você imagina. Quando você pensa em Paris, automaticamente você pensa, a capital da moda. E de fato é. Mas a moda, a ostentação, a beleza, a ostentação nas redes sociais é o que rola na superfície. Porque existe todo um submundo, um mundo oculto. E você vai ficar realmente chocado com o que eu vou te contar aqui nesse vídeo de hoje. Eu sou Carol Capel, a sua ocultista favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. Você já se inscreveu no canal novo, no canal de Shorts? Ó, eu tô vendo você não se inscrevendo, hein? Passa lá no canal, deixarei o link aqui em cima nos cards, aqui embaixo na descrição e também aparecendo nas telas finais desse vídeo. Nesse canal novo, eu posto vídeos curtinhos, rápidos, de mistérios diários, porque às vezes não dá tempo de gravar um vídeo grande, como esse aqui, pra postar nesse canal aqui. Então, se inscreve por lá, porque ainda é de graça. Conforme solicitação da Cláudia Costa, que é seguidora aqui desse canal, ela me pediu na live que eu fiz lá sobre as cartas, sabe? Para falar mais sobre Paris. Dona Cláudia Costa, seu pedido aqui é uma ordem. Para começar a entender essa loucura toda, vocês precisam entender que Paris foi uma cidade 100% planejada. A cidade inteira foi construída baseada em conceitos de geometria sagrada. Ah, Carol, mas o que é geometria sagrada? Assista aqui nesse vídeo para entender tudo. A verdade é que quando uma cidade é toda planejada por urbanistas, quando ela é toda pensada, você consegue fazer a cidade do jeito que você quer. E sim, a cidade de Paris foi inteira planejada e construída em padrões de geometria sagrada. E eu vou te provar isso a partir de agora. Nós vamos começar a nossa jornada pelo Parque Monceau, que fica em Paris. E eu vou começar aqui por esse lugar, porque ali dentro desse parque existe uma pirâmide egípcia bem pequena. O parque tem 9 portões e também tem uma torre guardada por 5 gerações pela mesma família. Mas espera aqui! Espera aí um minuto! Como assim uma torre guardada por 5 gerações pela mesma família? É simples. Ali dentro dessa torre que vocês estão vendo na imagem, mora uma pessoa da mesma família há 5 gerações, ou seja, há pelo menos 500 anos, e essa pessoa é responsável por guardar o que tem ali dentro. Mas por que uma família guarda algo dentro de um parque por 5 gerações? O que tem de importante ali dentro daquela torre? Mas afinal de contas, o que tem nesse parque? Por que esse parque é guardado? O que está acontecendo? Bom, o formato desse parque visto de cima se encaixa perfeitamente com as paredes antigas da cidade de Londres em um passado remoto. Esse parque foi construído pelo homem mais rico da França, que era primo do rei Luís Felipe II, o Duque de Leão, que obviamente era maçom. E ele serviu como grão-mestre nas fundações da maçonaria francesa. Mas a pirâmide do Parque Monceau não é absolutamente nada perto da imensa pirâmide que existe ali no Louvre. Sim, Paris é a cidade da luz.
Mas nesse vídeo aqui você vai começar a enxergar essa cidade sob a ótica das trevas. O presidente François Mitterrand construiu a pirâmide do Louvre e também construiu uma pirâmide invertida que fica na parte inferior da Praça do Louvre. Essas construções foram finalizadas em 1989, em celebração ao bicentenário da Revolução Francesa. A imensa estrutura foi feita para segurar 666 quadrados de vidro perfeitamente alinhados. Ou seja, que número é esse? Alguns dizem que esse número é o número da besta. Só que no caso aqui, eu não estou falando de Satã, não. Eu estou falando, sim, da maior besta que já pisou neste planeta aqui. Sim, eu estou falando de nós, os humanos. Ai, como assim, Carol? O número 666 não é o número da besta? Bom, para a geometria sagrada, não. Para a geometria sagrada, o número 666 se alinha perfeitamente com ninguém mais, ninguém menos que ele, o humano. A pirâmide do Louvre está lá para representar um homem. Esse livro do Robert Beauveau com o Graham Hancock, que eu li há muito tempo atrás, ele fala sobre essas relações de geometria sagrada com a realidade. Nesse livro chamado Talismã, eles relacionam vários monumentos de Paris com as cidades egípcias de Luxor e Karnak. O ângulo que liga Karnak a Luxor é exatamente 6 graus. Inclusive o Louvre, o museu e seus jardins foram construídos nessa exata mesma angulação de 6 graus. Eu estive nos dois lugares, tanto no Louvre quanto no Luxor, e eu posso afirmar categoricamente que os dois lugares têm semelhanças bizarras e absurdas. Luís XIV foi quem solicitou que esse tal desse jardim do Louvre, também conhecido como Jardim das Tuileries, fosse construído dessa forma. É interessante de notar que a semelhança entre o Jardim do Louvre e o templo aparece apenas quando a imagem está espelhada. E o que isso significa, estudantes de ocultismo? Significa profanação. Vocês lembram que eu expliquei no vídeo anterior o que é profanação, certo? Tem um cabelo aqui que não está me deixando eu me concentrar. Agora foi. Profanação é a violação daquilo que é sagrado ou santo. É a violação daquilo que foi consagrado. No final desse jardim, ali na Praça da Concórdia, nós temos um obelisco. Obelisco esse, inclusive, que foi removido do Luxor para ser colocado nessa praça. Vocês se lembram que eu falei que o número 666 era a representação de um homem? Pois é, esse cara que você está vendo aí na imagem é o Lubitz. Ele foi um famoso alquimista francês. Ele viveu no Luxor, ali nos arredores do templo, por 15 anos. E enquanto ele viveu ali, ele estudou esse templo. E ele descobriu que o templo de Luxor é, na verdade, uma representação de um homem. E ele escreveu todas essas descobertas dele, juntamente com todas as teorias dele, em um livro chamado Temple of Man. Então, se você olhar muito bem ali para a estrutura desse jardim do Louvre de cima, nós temos a cabeça, o pescoço, os intestinos, o obelisco, vocês sabem muito bem o que é o Bilal. E o obelisco, gente, ele tem uma importância muito grande. É por isso que você vê vários obeliscos espalhados pelas cidades mais importantes e mais poderosas do mundo. Essa história de cultuar os obeliscos, ela vem do mito de Osíris. O Osíris, coitado, ele foi inteiro desmembrado e cada parte de seu corpo foi espalhada em um local diferente do planeta Terra. Aí vem Dona Isis, que era a mulher dele, ela vem e começa a juntar todas essas partes do corpo dele, porque ela queria ressuscitar ele. E ficou faltando, gente, uma parte específica que parece com um obelisco, que ela não conseguiu encontrar. E aí, então, ela utilizou uma outra coisa parecida com um obelisco e teve uma relação com ele. E dessa relação, então, nasceu seu filho. Eu contei para vocês tudo sobre esse mito de Osíris quando eu visitei o templo de Dendera, lá no Egito. Eu
deixarei o vídeo do Templo de Dendera aqui embaixo, porque o ritual de ressuscitação de Osíris é muito parecido com uma abdução feita por alienígenas. Deixarei o vídeo aqui embaixo, caso você ainda não tenha assistido, para você assistir quando você tiver afim. É agora então que toda essa nossa história se conecta com uma pessoa, uma pessoinha específica que tem muita relação com Paris. Pessoa essa, inclusive, que desenhou a imagem do corpo humano mais bem feita já desenhada na história da humanidade. Sim, eu estou falando dele, de Leonardo da Vinci e sua obra O Homem Vitruviano. Vocês percebem como a perna do homem vitruviano se alinha perfeitamente com a curva do rio Sena? E que a outra perna segue exatamente a curva dessas outras ruas? Vocês percebem que os jardins de Luxemburgo lá em cima estão paralelos aos seus braços? Tudo isso, meus queridos, não é nenhuma coincidência. A cidade de Paris foi construída muito tempo antes da morte de Leonardo da Vinci. Paris tem uma história que remonta a mais de 2000 anos, mas como exatamente que Leonardo da Vinci desenhou o homem vitruviano baseado na cidade de Paris, sendo que ele não tinha como observar a cidade de cima, é aí que nós entramos em um mistério ainda maior. E não foi só isso que ele desenhou perfeitamente não, como se ele estivesse visualizando de cima com um drone, com um balão, com alguma máquina voadora. A cidade de Florença e muitos outros mapas desenhados por Leonardo da Vinci parecem ser imagens de satélite. Curioso, né, gente? Parece que ele andou dando um rolê de vassoura por aí, ou de nave. Bom, vamos voltar aqui para Paris. Foi só um devaneio. Pensando nessa imagem, então, de como o homem vitruviano se alinha perfeitamente com o mapa de Paris, nós enxergamos centros de energia que imitam os centros de energia do corpo humano, que nós conhecemos como chakras. Os chakras existem em uma realidade paralela, certo? No campo etérico, na alma ou até na aura. Eles não são visíveis a olho nu. Muitas ruas famosas de Paris têm conexão direta com esses chakras que ficam localizados ali no Louvre. O Palácio de Bourbon e a Igreja de Santa Madalena se alinham perfeitamente com o obelisco. De um lado, então, nós temos a Igreja de Maria Madalena, que teria sido a responsável por dar continuidade à linha de sangue divina. E do outro lado, nós temos o Palácio de Bourbon, que é o parlamento francês. Percebam que ambos são templos em formato e arquitetura romana. E você deve saber também que o chakra que está associado a níveis elevados de consciência fica exatamente na altura da nossa glândula pineal. A linha que se conecta perfeitamente com esse chakra vai parar lá em cima, lá no Jardim de Luxemburgo. E curiosamente, não tem nenhum monumento importante se conectando com o chakra da garganta, percebam. Esse chakra que fica localizado na garganta, ele é associado à comunicação e à fala, ou seja, se nada se conecta com essa área, é meio óbvio que essa área foi criada para manter um segredo, porque eu não posso comunicar, eu não posso falar, não existe nenhuma comunicação do chakra laríngeo nessa imagem do homem de Paris. E é exatamente por isso que você não escuta falar sobre esses assuntos abertamente por aí nessa internet. Porque esses assuntos são assuntos de iniciados no ocultismo. Pouquíssimas pessoas têm acesso a essa informação que eu estou passando para vocês aqui hoje. Nesse nível de detalhe que eu estou passando aqui, você não vai encontrar em lugar nenhum na internet. Aí você vai falar, de onde que a Carol tirou isso? Pois é, quando eu falo pra vocês que eu faço parte da seita, vocês acham que eu tô brincando, né? Lembra do Parque Monceau? Lá do começo desse vídeo, vocês lembram que eu falei desse parque? Pois é, o Parque Monceau está alinhado perfeitamente com uma das pernas do homem vitruviano. Parece que a perna dele aponta para o parque. E é nesse parque que existe um vigilante de mais de 5 gerações
guardando um segredo muito macabro. Essa torre, onde esse vigilante fica, ela foi construída pelo arquiteto Claude Nicolas Ledoux. Ele construiu mais de 50 prédios em linha no entorno da cidade. A ideia dele era coletar impostos. Então ele colocou uma espécie de uma parede para que quem estivesse dentro dessa parede fosse obrigado a pagar impostos e quem estivesse fora dessa parede não precisasse pagar impostos. Era uma maneira de ganhar mais dinheiro e, ao mesmo tempo, impedir que pessoas da periferia viessem morar no centro de Paris. Só que quando o metrô de Paris começou a ser construído, os construtores acharam que seria ideal a linha de metrô passar por ali, porque já existiam essas fundações e essas paredes construídas no subsolo. Então, eles começaram a escavar essa exata região, que é o local onde passam as linhas 2 e 6 do metrô de Paris. Graças a essa construção, muitas das estruturas que estavam no entorno da cidade foram destruídas, mas apenas 3 delas restaram. Uma delas é essa rotunda misteriosa do Parque Monceau, a outra é a rotunda de La Villette e a outra é o Tax Pavilion, que, por incrível que pareça, esses 3 prédios foram os únicos que permaneceram intactos. Por quê? Porque eles possuem alinhamentos solares. No Vaticano, na Praça Central, existe esse exato mesmo alinhamento. E se vocês quiserem, em outra oportunidade eu trago a geometria sagrada do Vaticano para vocês. Comentem aqui se vocês querem. Agora, falando sobre esse alinhamento solar dessas construções, a linha vermelha que você está vendo na imagem é a linha que se alinha perfeitamente com o solstício. A linha verde é conhecida como a linha do diabo, e ela tem esse nome porque ela se alinha com o edifício dos impostos, mas também porque ela marca a entrada das terríveis catacumbas de Paris. E a linha amarela aponta para o Trocadéro, no azimute do pôr do sol no equinócio, ou seja, 3 elementos alinhados com o sol, bem como os egípcios faziam. Mas para que todos esses alinhamentos, afinal? Por que essas coisas têm que estar tão bem alinhadas? Bom, se você ainda não percebeu o que está rolando aqui, esses alinhamentos servem para replicar os poderes do Egito Antigo nas cidades. Então, qualquer semelhança com o poder, com o reinado desses locais, não é mera coincidência. A própria Torre Eiffel mesmo, gente, ela tem um simbolismo bizarro. Para a maioria das pessoas, a Torre Eiffel é apenas um símbolo de romance e que demonstra essa ingenuidade da França. Mas ela não é não, tá? Ela é uma estrutura de extremo poder. Em um passado não muito remoto, ela servia como um laboratório científico. Inclusive, o experimento do pêndulo de Foucault foi testado lá. E só quem já esteve na presença de um desses pêndulos sabe o tamanho do campo energético que esse pêndulo cria. É bizarro, sério. Quem mora nos Estados Unidos aí, levanta a mão. Se você mora nos Estados Unidos, dá um pulinho na Califórnia e vai visitar o Observatório Griffith, que fica em Los Angeles. E depois a gente conversa, tá? Aí você me conta o que você sentiu lá em volta do pêndulo. Tá bom? A Torre Eiffel, gente, ela é mais um obelisco. Querendo ou não, ela serve para a mesma função, que é canalizar a energia telúrica da Terra. Agora, então, você começa a entender que esses monumentos arquitetônicos não são apenas para embelezar a cidade ou para você tirar as suas fotos no Instagram quando você viaja. Mas e as catacumbas, hein, Carol? Você falou lá que a linha do diabo ia até as catacumbas, mas não falou das catacumbas? Claro que eu vou falar, né, gente? Porque bem ali embaixo da Cidade de Luz, o lugar mais obscuro do mundo existe. Ali mesmo existe um cemitério com milhões de ossos de milhões de pessoas. A cidade de Paris tem um verdadeiro estoque de ossos humanos em seus subsolos. É uma imensa rede de túneis que tem mais de 4 quilômetros de extensão. E ela é aberta para visitação. E você pode ver a maioria desses lugares que eu estou mostrando. Na entrada das catacumbas existe uma placa que diz: Pare,
Esse é o Império da Morte. De acordo com estimativas, as catacumbas de Paris mantêm ossos de mais de 6 milhões de pessoas. E sim, todos são reais. Mas, Carol, por qual motivo esses ossos estão lá? A história oficial que você vai encontrar na internet fala que eles ficaram sem espaço nos cemitérios para exumação dos corpos. Então, eles pegaram esses ossos da exumação e começaram a empilhar nos subsolos. Mas essa não é a realidade não, tá, gente? Porque para manter todo esse poder acima do solo, é preciso que alguns sacrifícios sejam feitos, se é que você me entende. Essa energia do subsolo movimenta e faz tudo que está em cima acontecer da maneira que acontece. É macabro? Sim, mas é aquela coisa, né? Sejam todos muito bem-vindos ao planeta Terra. Aqui, meus queridos, não há respeito nem pelos vivos. Quem dirá pelos mortos? Eu, hein? Acorde, tá? E encare essa realidade. Realidade essa, inclusive, que não acabou. Nossa, esse vídeo tá enorme, Carol. E não acabou? Pois é, não acabou. Não percam o próximo vídeo aqui do canal, que eu vou continuar falando sobre esses segredos bizarros de Paris. Aproveitando toda essa hype das Olimpíadas e também o comentário da Cláudia. Cláudia, muito obrigada pelo seu comentário. Eu espero ter respondido a sua dúvida. E você que está aí me assistindo, saiba que eu sempre aceito e acato as sugestões de vocês. Então, é só você deixar aqui embaixo a sugestão do assunto que você quer que eu trate, que eu pesquisarei se eu não souber e eu trarei aqui no canal. Por fim, meus queridos, eu gostaria de finalizar dizendo que a cidade sede das Olimpíadas é um poço de segredos obscuros e ocultos. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo a palavrinha mágica de hoje, que é Osíris, em homenagem ao Bilal dele, que está espalhado pelo planeta inteiro. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal novo de Shorts e eu vejo vocês na quarta-feira com mais um vídeo, ou seja, a segunda parte desse vídeo aqui. Bye!